Boa tarde, 1h29. Inicia agora mais uma edição do Gazeta Entrevista, nesta quinta-feira, dia 24, não é isso? 24 de março de 2022. Quero desejar boas-vindas a todos vocês que estão aqui acompanhando a programação da TV Gazeta. Estavam com Astério Moreira. Hoje a edição do Gazeta Alerta, muito bacana, parabéns a todos. Bom, vamos voltar para cá, porque nós vamos continuar. Estou falando voltar porque segurança pública foi o tema que praticamente pautou o programa Gazeta Alerta de hoje. Vamos continuar falando a respeito de segurança pública. Eu vou ressaltar aqui só um aspecto. Posso mudar de câmera agora, senhor Laércio? Ok? Posso ir para essa câmera aqui? Isso. Vamos para essa câmera. Deixa eu só ressaltar uma coisa. O que leva a imprensa regional a classificar como voltou a guerra de facções? Por que isso? Eu estou tentando me esforçar para ser o que geralmente quem está no governo ou quem não milita no jornalismo local, sempre observam isso como se fosse uma maneira apelativa, sensacionalista, né, de tratar as questões relacionadas à polícia, né? A guerra de facções é algo assim muito especulativo, muito para chamar a atenção. Mas veja bem, duas coisas eu chamo a atenção. Primeiro, nós tivemos uma declaração feita por um policial penal na Assembleia Legislativa ontem. Veja, é uma pessoa cuja rotina está ligada ao acompanhamento, ao monitoramento ali dos presos do Presídio de Segurança Máxima, onde estão os líderes de facção criminosa. E o que foi que ele falou? Ele falou que a redução dos índices de criminalidade que o governo comemora de tempos em tempos, essa redução ocorreu não em função de ações de governo, mas em função de decisões das facções. Isso foi dito ontem, já não é mais novidade. Então eu chamo a atenção para esse aspecto, que um profissional, um policial penal, não é qualquer uma pessoa que tem informações, afirmou que os índices de criminalidade reduziram no Acre, mas não em função de uma ação de governo ou de ações integradas de governo. Os índices diminuíram em função de uma decisão das facções. E na sequência, esse mesmo policial fala o seguinte: olha, eles estão se organizando. E esse aperreio, esse cangaço, o cangaço que nós vimos em 2016, pois é, olha só. É possível que tenhamos de novo aquelas cenas. Aí, menos de 24 horas depois, uma morte em Sena Madureira, uma morte em Brasileia, 4 tentativas de homicídio, uma em Sena Madureira e 3 aqui em Rio Branco. Olha, não é possível ter nem... Olha, nós que temos apenas 3 neurônios, para ficar ali de sobressalência, como diz o Matuto, não precisa raciocinar muito para entender que a paz dos cemitérios foi encerrada. Veja bem, qual a resposta do governo a esse cenário que nós colocamos aqui nas últimas 24 horas? Qual foi a resposta do governo? E ainda bem, pela informação que tive hoje pela manhã, não é isso? Já foi, a operação cumprindo a lei foi suspensa. Ainda bem, pelo menos alimenta algum tipo de esperança no peito da gente. Porque não é preciso muito esforço para imaginar como que estão as avós, como que estão as mães, como que estão as tias que vivem nesses bairros mais vulneráveis, não só aqui de Rio Branco, mas também dos municípios de Rio Branco, do Acre, né?
Então, é sobre esse assunto, é sobre esse cenário, é sobre esse contexto que nós convidamos um dos operadores da segurança pública, que representa a Associação dos Policiais Penais, Éden Azevedo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Dan. Mais uma vez, muito obrigado até pela oportunidade para falar um pouco de segurança pública para a nossa sociedade. Uma boa tarde a toda a sociedade acreana e, em especial, aos policiais penais que estão de serviço nos diversos presídios do Acre. Éden, eu não quero fulanizar o debate, eu não quero nem saber quem foi que falou, não quero saber o nome do seu colega. Foi um policial penal que deu uma declaração pública a respeito desse cenário. Ele anunciou praticamente esse cenário, Exatamente. Ele antecipou esse cenário. E eu queria saber o seguinte, ele exagerou, ele mentiu? Qual é a tua avaliação a respeito disso? Eu posso falar que ele antecipou e realmente a gente já está vendo, né, que acabou a trégua. Em grupos de WhatsApp, tá aqueles salves geral, né, que um do lado do CV, outro do lado da facção criminosa do estado do Acre, aqui, o bonde dos 13, entendeu? E assim, como nós trabalhamos diretamente com o preso, apenado, a nossa inteligência tem algumas informações privilegiadas. Dentre elas, ele falou antes do que acontecesse que estavam rompendo, ou seja, a famosa paz deles ia acabar. Você é presidente da Associação dos Policiais Penais. Exatamente. E para além de tudo, você ainda consegue participar de círculos de discussões mais restritos ainda. Para nós que somos leigos no assunto, é difícil de entender exatamente esse método. Ora, se vocês têm informações privilegiadas, se a Secretaria de Estado de Segurança Pública possui informações a respeito dos movimentos que acontecem entre facções, decisões que eles tomam, quais vão ser as ações, por que não agir antes? Fica assim, eu posso dizer que complicado, você não sabe aonde vai ser o crime, o local. Infelizmente, quando uma planeja matar alguém, a pessoa não avisa, né? Ela só chega, faz. Infelizmente, é difícil antecipar esses fatos. Agora, a equipe do governo, da segurança pública, ela deveria ter tido uma cautela, né? Deveria Que ter tipo de cautela? um plano de ação para ficar melhor. Um plano de ação, já sabendo que isso ia acontecer, eles deveriam prever. Não prever, um plano de ação em cima dessas facções, que hoje, as informações que nós temos é que vai só piorar. Ô Éden, pode ser uma falsa impressão, mas todas as vezes que eu converso com o pessoal da gestão pública na área de segurança, eu percebo uma concepção que é a seguinte: olha, esse pessoal de facção aqui é um pessoal muito despreparado, são um bando de meninos, assim assado, não tem maturidade, né, na condução do crime, porque até para ser malandro é preciso ter alguma experiência e algum planejamento também, mas eu percebo que por parte do gestor público trata-se sempre essas facções com algum desdém, como se estivesse mangando. Isso aí é um bando de menino aí que está armado e estão se achando que são os tais. Bom, é isso mesmo? Porque se são tão amadores assim, por que o poder público então não reage à altura e evita tudo isso? Acho que é uma forma do poder público querer tirar um pouco da culpa, né, que ele tem. Isso aqui não é nada, não é nada. Mas assim, hoje as facções criminosas, elas são interligadas a nível nacional, entendeu? Há comandos que vêm direto de São Paulo, Rio de Janeiro, para que se execute ações aqui no estado do Acre. Então eu posso dizer que o crime hoje, ele é organizado nesse sentido, de conversar, inclusive, mortes de policiais penais foram do alto escalão de São Paulo, que mandou 2 pistoleiros na época para cá para executar o crime. Então, eu posso dizer e afirmar que não é tão assim, são moleques, meninos. Não, tem dinheiro, tem taxa que eles pagam uma mensalidade para a facção, e essas mensalidades eles investem em arma, droga, e a tendência deles é sempre querer mais e regionalizar mais, avançar os espaços territoriais deles. Eu quero que você
seja sincero, ou pelo menos calcule a sua sinceridade. Existe na gestão a concepção de que, enquanto eles estiverem se matando, tudo bem? Existe. Mas, infelizmente, se eu não me engano, foi hoje, balearam uma mulher inocente, grávida. E, infelizmente, nessa guerra, o maior prejudicado é a sociedade. É a pessoa de bem, entendeu? Que vive com medo, que mora num bairro periférico, que não tem como, assim, ter uma condição melhor para morar num condomínio fechado. Infelizmente, quem perde mesmo é a sociedade. Boa tarde, acredito que a insatisfação dos policiais penais e militares com o governo tende a piorar a situação na segurança, com policiais desmotivados. Espero que não sobre para inocentes nessa guerra. Bom, eu não sei quem foi que disse isso, não se identificou, mas infelizmente a fala do telespectador não pode mais ser dita, porque você acaba de dizer, né, lembrar que uma mulher grávida que não tinha nada a ver com aquele cenário de crime acabou sendo atingida hoje. Agora, essa observação que ele faz aqui é importante. E a insatisfação dos policiais penais e militares? Responde por esse cenário? Não. Os próprios policiais penais, militares, policiais civis, eu posso dizer que eles dão assim a vida pela sociedade. Claro que nós estamos insatisfeitos com o governo, mas jamais nós vamos botar nosso trabalho, né, em xeque e proteger a sociedade. E assim, eu vejo muito que nós fazemos além do que a nossa função até, vamos dizer, permite, ou do esforço humano do policial. Bom, eu queria saber de você o seguinte, nesse cenário, nesse plano de ação que você cobrou do governo do estado do Acre, onde é que se encaixa o policial penal? O policial penal se encaixa no fortalecimento, né, combatendo o crime organizado dentro dos presídios, isolando os líderes. Claro que isso também tem que ter uma determinação via judicial. E também no controle dos monitorados, para que eles não cortem a tornozeleira eletrônica e monitorar eles mais ainda, porque geralmente nessa época de guerras eles tendem a cometer crimes. Você acha exagero essa expressão, guerra de facções? Eu não acho, porque guerra é quando se tem mortes, né? E está acontecendo mortes, quando se tem armas, tiros. Eu não acho exagero, eu acho que realmente é uma guerra. O que sobra para vocês da Polícia Penal nesse processo? Rapaz, a Polícia Penal, ela, pelo fato dela estar diretamente, é a polícia que está mais próxima do Reeducando? reeducando, perdão, é que está mais próxima do reeducando, então, às vezes é a que eles mais levam para o lado pessoal, como se fosse pessoal nosso. Um exemplo, a transferência de presos, que vem da segurança pública, ou até de uma ação de um juiz, eles às vezes entendem que é culpa do policial. Então nós somos aquele elo mais próximo ali do reeducando e as outras forças policial. Mas há alguns colegas seus que alopram, não há? Que exageram ali no trato com o preso, e isso tem consequências, né? Rapaz, depende muito. Eu não, assim, nós lá não lidamos com crianças, né? Com o jardim da infância. Lá são presos de alta periculosidade, muitas vezes precisam fazer intervenções, se não, é pior até para outros presos, que eles podem tentar contra a vida de outros presos. Então, a nossa função lá também é de proteger e resguardar a vida deles. Então, às vezes você precisa usar a força necessária, mas tem tudo dentro, né, da que a gente chama de um gerenciamento de crise. Tudo dentro do gerenciamento de crise. Isso. Quando cessa a agressão, cessa a força. Esse plano de ação a qual você se referiu, queria voltar um pouco nele. O que você já está há quanto tempo como policial penal? 14 anos. Há 14 anos. Bom, então você já passou aí por pelo menos Muita coisa. dois ou três governos. Exatamente. Essa gestão agora, como é que você definiria, comparando ao que já foi executado pelo governo do Acre, pelo estado do Acre? Essa gestão é a que menos investiu, não posso dizer assim, no policial penal, no sistema penitenciário, comparada às outras. Entendeu? Exemplo maior é um exemplo.
uma porcentagem de 5%. Os outros governos deram 20% de aumento, chegaram a dar até 30%, em específico para algumas categorias. Claro que há avanços, mas também não são tão significativos. Como é que é o cenário no interior? Nosso tempo já está quase acabando nesse bloco, eu preciso que você responda com um pouco mais de brevidade. Como é que está esse cenário no interior? Nós vimos aí que houve mortes em Sena e em Brasileia. O interior ele também tem um comando da capital, entendeu? Tem essa interligação. Se mandar aqui da capital, vai de Cruzeiro a Brasileia. O que mandar, a facção tem que obedecer. E com certeza vai ter mais mortes, mais crime e assim sucessivamente. Tem aqui uma pergunta do Everaldo Pereira, do Belo Jardim 1. Ele está perguntando, eu quero que você responda ao Everaldo no próximo bloco. Boa tarde, Taan. Gostaria que perguntasse ao presidente da Associação dos Policiais Penais sobre o concurso previsto. Existem rumores que talvez seja exigido nível superior. Isso é verdade? Isso aqui já foi derrubado, né? Mas quero que você responda com mais calma para o Everaldo. Após o intervalo, nós vamos continuar a conversa aqui com o presidente da Associação dos Policiais Penais do Acre, Éden Azevedo, aqui no Gazeta Entrevista, daqui a pouquinho, logo após o intervalo.